Deus é bom, Ele não despreza ninguém. Sabe de todas as coisas, é aquilo que nos convém. É o meu Senhor quem me dá a paz, que me faz viver conforme o teu lindo querer. Amar a Deus, levar a palavra, entoar cantos e louvores, vivendo em oração, com amor no coração, somos pacificadores. Dar um ombro pra chorar, um abraço pra confortar, uma mão pra ajudar. O Espírito Santo é quem nos conduz através do nome de Jesus. Se Ele manda fazer, eu faço. Se Ele manda dizer, eu digo. Pra onde me mandar, eu vou com amor, pois sou um pacificador. Se Ele manda fazer, eu faço. Se Ele manda dizer, eu digo. Pra onde me mandar, eu vou com amor, pois sou um pacificador. Aqui hoje comigo, um dos fundadores do Grupo Pacificadores. Vocês estão olhando, né? Isso parece, né? São muito parecidos, mas eu sou GPDS e ele é Gilson Paulo. Primeiramente quero agradecer a sua presença, né? E quero saber, né? Essa edição é especial sobre o Grupo Pacificadores, né? E de antemão quero saber como é que foi criado o Grupo Pacificadores. Bom, o grupo ele não foi criado, né? Ele surgiu de uma maneira bem inusitada. Eu já fazia um trabalho missionário sozinho, né? Conhecia a Casa de Passagem, uma entidade de acolhimento de adolescentes da minha igreja, e ensinava numa escola no bairro Perigoso aqui na cidade. E lá eu conheci um jovem, não era meu aluno, era de outra turma, mas fizemos amizade, né? E conheci a problemática dele, né? O problema com as drogas. Então, esse jovem, ele me pedia ajuda e eu comecei, né? Acompanhando, conheci a família, a mãe, os irmãos e aconselhando. Até que surgiu uma situação bem perigosa para ele e ele correu até o meu estabelecimento comercial, né, um estúdio fotográfico, e depois veio uma missionária, né, que eu não conhecia até aquele momento, ou conhecia de ouvir falar, né, e juntos, né, a gente começou a pensar o que fazer com o Antônio Marcos, né? E o mais urgente possível era a internação. Então, a partir dali, nós internamos ele, né? E eu já conhecia também um jovem da Casa de Passagem, como eu disse, eu já tinha um trabalho voluntário com a Casa de Passagem de Belém, né? E um jovem que eu conheci lá, chamado Alisson, também precisava ser internado. Então fui até a casa dele, onde ele morava com a avó, né, na Brasilinha, e né, uma localidade que alguns chamam de Escobocó, mas já eram dois problemas para resolver. Então me vi apertado, sim.
mais coisa boa foi conhecer Maria Clara, né, uma mulher de Deus, né, uma mulher que já tinha uma atividade voltada para aconselhamento e acompanhar várias pessoas. Então a gente conversou e percebeu que poderíamos unir forças, e assim foi. E além dela também vieram dois jovens que também passaram pela Casa de Passagem Belém, a Milton e Adailton, e nós quatro, numa reunião no dia 12 de março de 2010, resolvemos assim fazer, né, o grupo surgir. Aliás, aqui uma ressalva: nada do que nós fazemos, né, ainda mais como cristão falando, é determinado por nós. Isso já tinha sido do coração de Deus, né, essa união, essa junção de pessoas, e aí sim eu posso dizer que o grupo foi criado a partir da vontade de Deus, né? E não foi fácil, né? Porque de lá para cá muitas pessoas fizeram parte do grupo, né? Então assim, mas louvo a Deus, né? Porque ele acaba nos surpreendendo muito. Você falou sobre a rotatividade, né? Como foi lidar com isso? Pessoas que entraram e saíram do grupo. Bom, como eu havia falado, né, há um problema sim, né, de certo modo é um problema, a rotatividade. Então são 15 anos e muitas pessoas entraram no grupo, aprenderam a fazer, né, missões, né. Quero também explicar que nós fazemos missões, mas missões urbanas. Existem missões, né, missionários designados por igrejas que vão para outros países, né, para outros estados, se deslocam com família, mas existe outra modalidade de missões, né, e essa é que nós fazemos, missões urbanas. Então assim, muita gente entrou, muita gente, como eu falei anteriormente, veio juntamente com Maria Clara. Maria Clara já tinha um grupo de pessoas que ela acompanhava, né, e acompanhavam ela. Então o grupo 2010, 2011 cresceu muito, né, por conta da participação dessas pessoas. Eu não me via como uma liderança, né, espiritual. Maria Clara, apesar de ser, mas ela estava, né, com as suas ressalvas, né, com as suas ponderações. Ela não queria também ser presidente naquele momento. Então eu convidei um pastor que eu já conhecia, né, a gente sempre conversa, a gente sempre aprende um com o outro. Fiz o convite a ele, né, para fazer parte do grupo. E ele veio e foi o primeiro presidente do grupo, pastor Barreto, né, que está no grupo, né, retornou ao grupo. Então assim, não chega a ser um problema, né, mas é muito chato as pessoas entrarem e saírem. Cada uma tem o seu motivo, né? Não estou aqui para fazer julgamento de ninguém que passou pelo grupo, né? Porque até numa igreja há pessoas que entram, congregam, passam tempo, saem daquela congregação, vão para outra, ou, né, como a gente fala, desviam do caminho do Senhor, mas cada um sabe dos seus problemas. Então o grupo já teve mais de 40 pessoas, né? Então era ano a ano, entrava gente, saía gente, né? Outro período bem marcante foi o período 2015, 2016. Muitas pessoas entraram no grupo, né? E muitas são oriundas de centros de recuperação, de comunidades terapêuticas, né? Pessoas que foram recuperadas e que passam agora a entender que precisam ajudar alguém, né, a recuperar vidas, assim como a deles foi recuperada. Então, é uma situação, né, lamentável, mas
a gente bem conhece que o que mais é importante não é a quantidade, e sim a qualidade, né? Precisamos entender que Deus chama todos, mas todos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, não é para qualquer um fazer essa obra. Há sim retaliações, né, espirituais e até também físicas, né? Porque é uma seara muito, muito difícil de trabalhar, né? Então, eu já tinha, né, na minha própria família um caso de uma pessoa dependente química e alcoólica, né, minha irmã, que já não está mais entre nós, mas que também o grupo acompanhou, né, nos últimos momentos dela, assim, antes dela se livrar de vez das drogas, né, a gente acompanhou ela, particularmente eu. Então, é um trabalho muito apreciado, muito admirado por muitas pessoas, mas não é todo mundo que tem coragem de fazer esse trabalho, né? Então, eu mesmo hoje tenho um diploma acadêmico, né, de assistente social, né? Fiz serviço social porque vi que precisava, né, unir o espiritual, como nós já vínhamos trabalhando, com o social, né? Porque é um trabalho social. Então, precisamos sim de pessoas capacitadas, gabaritadas, e não precisa ter experiência com isso, as pessoas adquirem, como eu adquiri, né? Experiência na vida, né? Foram muitas vidas que passaram por aqui, pelo grupo, né? Pessoas que já não estão mais entre nós, né? Outras estão recuperadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas vidas foram resgatadas. E a gente sabe que, infelizmente, a problemática da dependência química e alcoólica, ela é cíclica, né? Ela não tem uma cura, ela tem tratamento. E as pessoas têm que entender que tem que se abster daquilo que faz mal a elas, né? Então, a gente sempre acompanha as pessoas que saem de centro de recuperação, a gente quer ajudar a família é essencial no tratamento, no processo de desintoxicação dessas pessoas, né? O acompanhamento que a gente faz com pais, esposas, maridos, filhos, irmãos, né? Muitas pessoas, até pessoas que não têm nenhum parente, mas tem a preocupação de muitas pessoas, a gente abraça, né? Já passou aqui pelo grupo pessoas com uma condição financeira muito boa, outras pessoas muito paupérrimas, né? Pessoas da zona rural, pessoas da cidade grande, pessoas de várias cidades, da capital, do interior, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, né? A droga, infelizmente, o álcool não escolhe. Todos são potenciais viciados, né? Então, basta o primeiro gole, ou a primeira tragada, ou a primeira, né, aspirada, para poder seguir um caminho tortuoso que, na maioria das vezes, não tem volta. Então, assim, a gente entende que precisa cada vez mais de pessoas interessadas em trabalhar. E ao longo desses 15 anos, né, como é que você pode nos contar a sua experiência? Como é que ela foi? Aliás, como é que ela também está sendo, né? Como acabei falando, foi uma experiência muito gratificante, né, que deu norte à minha vida, assim. A gente entende que temos uma missão a cumprir, todos nós, eu quero dizer, cristãos, né, porque quando Jesus disse ide e pregar o evangelho a toda criatura, ele não disse que eram pessoas batizadas, pessoas crentes,
né? Mas sim pessoas que precisavam ouvir a palavra. E muitas dessas pessoas estão doentes, não só fisicamente, como psicologicamente e principalmente espiritualmente. Então são pessoas que a gente sabe que precisam de alguém. A família, infelizmente, é a primeira a jogar a toalha, e a gente entende, né, que não é fácil. São pessoas que não têm o conhecimento, muitas vezes nem bíblico, e nem como tratar alguém que está doente, né, que está dependente. Então a gente entra nessa parceria, porque não dá assim para descrever o quanto é proveitoso, o quanto me deixa feliz, né, de ver pessoas saírem de uma situação como essa, né. Então hoje, por exemplo, tem famílias que perderam seus entes, né, mas até hoje são gratas ao grupo, né, especialmente a mim, porque eu venho mais durante esses 15 anos trabalhando, então fiz muita amizade, muitas pessoas até hoje são gratas, né, ao trabalho que nós fizemos, né, e ainda fazemos. Então entendemos que só para entender mesmo, só fazendo parte, né, porque a empatia em primeiro lugar, é de se colocar no lugar do outro, na dor do outro, reconhecer e ajudar, né. Quero até deixar aqui um parênteses, né. Uma noite eu acordei no meio da madrugada, assim, né, estava dormindo, e me veio à mente a letra do hino do Grupo Pacificadores. Acendi a luz e peguei, não tinha um caderno, uma folha em branco, peguei uma revista e na margem, né, na parte branca da revista, fui escrevendo, né, o que Deus me deu como estrofes do nosso hino. Então, a gente fala, a gente canta um hino, louva, né? Se Ele mandar fazer, eu faço. Se Ele mandar dizer, eu digo. Para onde me levar, eu vou, né? Com amor, pois sou um pacificador. Então, a gente tem que ter muito amor para fazer esse trabalho, muito mesmo. Abrir mão de muita coisa, né? Eu aprendo cada vez mais com Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele nos surpreende demais, né? Então, digo a você, todas as pessoas passaram pelo grupo, mesmo as que estão longe das igrejas, né, da vida cristã, né? Mas elas têm um carinho especial pelo grupo, todas, né? Pessoas também ainda continuam evangélicas, cristãs, mas não fazem parte do grupo, mas têm sim um tremendo respeito e admiração pelo nosso trabalho. Nós passamos a ser muito respeitados e conhecidos em muitos centros de recuperação aqui na nossa região, né, em várias cidades. Pastores de igrejas passaram a nos conhecer, a gente pregou em algumas comunidades, né, levamos a palavra. Então, é algo inexplicável, né? Eu agradeço, volto a dizer, muito a Deus por fazer parte do Grupo Pacificadores, né? Então, assim, venha você também fazer parte. Venha sentir um amor que arde no nosso coração fazer efeito, né? Não basta só a intenção, o amor à distância. Não, de qualquer forma, ele é bem-vindo, né? Tem pessoas que são patrocinadores do grupo, por exemplo, que nem as cristãs são, mas nos ajudavam com o que precisasse. Então, assim, aos apoiadores, né, aos membros, aos simpatizantes, então, há diversas formas de fazer parte do grupo Pacificadores, né? Então, é por aí. E quais são os planos para o futuro, né, do grupo Pacificadores? Bom, a gente não planeja nada, né? A gente deixa na dispensação do Senhor. Porque assim foi entendido desde o início e até hoje que precisamos sim estar atentos à voz de Deus, né? Para fazer a vontade dele. Então, assim,
Claro que a gente idealiza algumas coisas para o futuro, né? O grupo, 15 anos, muita coisa, muitos anos se passaram, né? E pedimos a Deus que muitos anos ainda virão pela frente com esse lindo trabalho, mas a gente pede que cada vez mais pessoas compreendam o trabalho do Grupo Pacificadores e venham como eu falei, a fazer parte de alguma forma, né? Divulgando, nos ajudando em orações, né? Financeiramente, se for o caso, porque é um custo, né? Nós não somos pessoas com muitas condições financeiras, né? Nós mantemos as atividades de acordo com a possibilidade dos membros do grupo, né? Nós somos, como eu falei no início, né, com o surgimento do grupo, nós somos pessoas de várias igrejas, nós somos uma entidade interdenominacional, né, não olhamos placa de igreja, de doutrina de igreja, né, a gente sabe que o mais importante é fazer a obra, independente se tal pessoa é de uma igreja ou de outra. Eu fico triste com alguns pastores, né, alguns membros que não entendem e proíbem, né? Existe isso sim, a proibição de algumas pessoas fazerem parte do grupo por conta de que o pastor primeiro precisaria conhecer a gente, não está errado, né? E o trabalho do grupo e até assim conhecendo os momentos de negar, né, que pessoas viessem a fazer parte, mas faz parte, né, do processo. A gente sabe que é complicado. O mundo evangélico, ele muitas vezes é contraditório, né? Mas, como eu disse, Deus é que sabe todas as coisas. Então a gente sempre colocou como vontade dele, né? Então, tudo que aconteceu, que acontece e que acontecerá no grupo é vontade do Pai, né? Então, isso não tem como a gente fazer planos. Mas aqui eu digo que na questão humana, né, porque tem as questões sobrenaturais e as naturais, as nossas questões a gente pode fazer, né, que é cada vez mais nos organizarmos, né? A gente infelizmente ainda não é um grupo registrado. No início até pensamos em ser uma ONG, né? Começamos a trabalhar para isso, mas houve situações que nós não pudemos dar seguimento, nós não fomos além, né? Não fomos adiante. Mas sim, é desejo da gente se organizar como uma entidade sem fins lucrativos, né? Para a gente estar mais assegurada por leis, né? Então são vidas, a gente sabe que temos que ter uma facilidade para entrar em determinados locais. E para encerrar essa maravilhosa entrevista, né, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os que estão assistindo essa edição especial do programa Os Pacificadores. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né, ao convite, né, nessa edição especial de 15 anos do Grupo Pacificadores, no programa Os Pacificadores aqui da UTD, e dizer que se estiver precisando da nossa ajuda, né, para a internação de alguém, acompanhamento de uma família, né, palestras, que a gente possa participar de atividades em igrejas, né, como cultos, é só entrar em contato, né, conosco, né, vamos deixar o nosso contato aqui, né, para que todos possam, assim que quiserem, puderem entrar em contato conosco e ficaremos imensamente contentes, né, com o nosso servir. Então, quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, né, de todos que estão assistindo,
para que você venha entender o seu chamado aqui na Terra, né? O porquê de estarmos fazendo algo para Deus, né? Não nos cabe entender muita coisa, mas sim seguir e ceder à vontade de Deus. Então, pergunte para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Né? E tenha certeza que Ele responderá, porque esse Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, Deus continue te abençoando, também a você, GPDS, né? Que Deus continue te abençoando e alargando cada vez mais seus caminhos. Pois é, pessoal, essa foi a presença ilustre hoje nessa edição especial de 15 anos do Grupo Pacificadores, na edição de número 15, né? Não poderia ser diferente. Então, agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Gilson, né? E dizer a vocês que vida longa ao Grupo Pacificadores. Até a próxima, pessoal. 15 anos de missão e esperança. A trajetória de Os Pacificadores. 15 anos. Uma jornada de fé, dedicação e impacto social. O Grupo de Missões Os Pacificadores celebra esta marca com um legado notável, consolidando-se como um farol de esperança e transformação, especialmente para aqueles que mais precisam, as pessoas e famílias que sofrem as duras consequências do flagelo das drogas. Desde a sua fundação, o grupo tem vivido o verdadeiro sentido da palavra, combinando a ação evangelística com o cuidado prático e a ajuda humanitária. Os trabalhos não se limitam à pregação da mensagem, mas se estendem a um esforço contínuo para resgatar vidas da dependência química. Os pacificadores se tornaram um refúgio, oferecendo não apenas a esperança da fé, mas também apoio essencial para a recuperação e reintegração social. Eles compreendem que a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, deve se manifestar em um acolhimento integral, que ampara o corpo, a mente e o espírito. Nesses 15 anos, milhares de vidas foram tocadas pelo trabalho de assistência e resgate. A atenção dada às famílias, muitas vezes desamparadas diante do sofrimento de um ente querido envolvido com as drogas, é um pilar da missão. O grupo oferece orientação, suporte emocional e um caminho de fé para que pais, esposas e filhos encontrem força e consolo em meio à dor. É um trabalho de bastidores, feito com amor e discrição, mas com resultados que ecoam na reconstrução de lares e na restauração de futuros. A proclamação da palavra de Deus sempre esteve no centro de todas as atividades. Cultos inspiradores, eventos de grande mobilização e campanhas evangelísticas têm sido realizados em diversos lugares, levando a mensagem de salvação e de transformação que Jesus Cristo oferece. Esses encontros são momentos de renovação espiritual, onde a música, o louvor e, acima de tudo, a pregação bíblica, reforçam a convicção de que a libertação e um novo começo disponível para todos. Ao celebrar seus 15 anos, os pacificadores reafirmam seu compromisso inabalável com o Evangelho e com o serviço ao próximo. Que a chama desta missão continue acesa, multiplicando o fruto do cuidado, da evangelização e da paz em mais e mais corações. Parabéns ao Grupo de Missões Os Pacificadores por uma década e meia de dedicação e por ser um verdadeiro agente de transformação na sociedade.